Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa live aqui da SESC, né? A nossa palestra da noite. Hoje teremos aí, então, o nosso amigo Tony com a gente, para trazer, então, o tema de hoje, né, Tony? É assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos, né? Então, para a gente iniciar, vamos só aguardar mais um pouquinho aí, para ver se chega mais alguém aí com a gente, né? Enquanto isso, a gente vai vendo aí. Alessandra, boa noite. Você vê os comentários, Tony? Não, para mim não. Deixa eu ver Então aqui, está no privado. Ah, sim, porque tem a opção do privado, do chat entre nós dois, e tem os comentários em aberto. Ale, Raquel Lima. Viu? Conforme eu jogo para ali, é que ele aparece. Isso. Está aparecendo para mim também. Boa noite. Então, a princípio, só Suênia está aí, Raquel, boa noite, Ale. Todos sejam bem-vindos. Estamos aí aguardando só mais um pouquinho aí, para a gente começar, então, essa nova forma aí da gente fazer, então, a palestra. Eu vou, então, fazer aqui a leitura inicial, da página inicial, né? Dando as boas-vindas a todos que estão aí conosco essa noite. Então, eu faço a leitura inicial e também vou fazer, então, a nossa prece para a gente iniciar, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um texto do livro Vida Feliz, né? E ele diz o seguinte: tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Face a tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves, a acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores, né? Esse livro Vida Feliz, né, ele é de Joana de Ângeles, né, e é ditado por Divaldo, né? Então, vamos aí, então, à nossa prece. Quem quiser pode fechar os olhos para se concentrar melhor, para que a gente entre em sintonia com o plano espiritual, com os nossos queridos irmãos, os nossos mentores, os nossos queridos anjos de guarda, com Jesus, nosso mestre, modelo e guia, com Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, justo e bom. Agradecer por esta noite, estarmos aqui reunidos mais uma vez, encarnados e desencarnados, para que tenhamos, então, essa palestra que será trazida pelo nosso irmão Tony. E te pedimos, Mestre Jesus, amigos espirituais, para que o nosso irmão seja bem intuído e que nós que estamos aqui acompanhando o estudo desse nosso irmão, que possamos estar de mentes e corações abertos para receber tudo aquilo que for dito aqui na noite e nós possamos pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Te pedimos assim, Mestre Jesus, amigos espirituais, para que fiquem conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Tony, vou deixar aí contigo. Você tem aproximadamente aí 50 minutos, tá? Você precisa que eu te avise? Ou você Não, está acompanhando aqui pelo computador. Então tá ótimo. E você, Sérgio, se sinta à vontade para interferir, fazer comentário, se achar que quer acrescentar alguma coisa, esteja à vontade, tá bom? Aqui, usando a tecnologia, a gente tem essa facilidade, né? Verdade. E aí, se alguém tiver algum comentário aí também, o pessoal pode fazer que no final eu abro aí para alguns questionamentos, se forem pertinentes, eu te repasso, tá bom? Isso.
Porque numa palestra, quando a gente está fazendo uma palestra lá em cima, fica difícil porque desconcentra, acaba atrapalhando, né? Mas aqui não, aqui a gente consegue interagir de uma maneira mais fácil, né? Tá Então, ótimo. esse tema de hoje, assim como nós perdoamos, normalmente quando eu escolho os temas, quando eu tenho a possibilidade de escolher os temas, né, dos estudos, eu escolho alguma coisa que eu sinto que eu estou precisando falar a respeito, porque quando a gente prepara um estudo, né, a gente repete isso sempre, o primeiro a ouvir o estudo somos nós, né? Então a gente vai se alimentando de informação, a gente vai corrigindo um monte de erros nossos e conclui ali a nossa visão do estudo e passa adiante. Então esse é um tema que eu nunca tinha falado, eu nunca tinha preparado nada a respeito disso, né, do perdão, e quis fazer esse estudo e trazer aí alguma coisa para a gente, né? Tem várias formas da gente fazer a leitura disso daqui. Vamos fazer a leitura pela doutrina espírita, é lógico, né? O que ela nos mostra. E aí eu fui lá, no início de tudo, né? Ver o que significava a palavra perdão. Né? Pesquisei ali no Google e a resposta é remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de perdão numa conversa religiosa, a gente está falando de perdão de ofensa, mas perdão de dívida também é um perdão, né? E é importante colocar isso porque lá no Antigo Testamento, ainda em Moisés, né, que Moisés ele criou 600 leis. Infelizmente, né, algumas pessoas ainda hoje vão lá nas leis de Moisés, pegam alguma coisa que é da sua conveniência e traz para os dias de hoje. Só que naquela época de Moisés, o Deus, né, que Moisés apresentava era um Deus bem diferente do que a gente conhece hoje. Ele tinha regras muito severas, ele tinha um poder de destruição. Se a gente não cumprisse aquelas regras e não cumprisse todos aqueles rituais que foram criados, Deus te destruiria, você queimaria no fogo para sempre e você não tinha salvação. Então, o único jeito seria cumprir todas aquelas regras, né? E hoje em dia, depois de Jesus e depois da doutrina espírita, a gente tem uma visão totalmente diferente, um esclarecimento a respeito disso. O que não quer dizer que estivesse errado para aquela época. Quer dizer que foi útil e necessário para as pessoas daquela época, para os espíritos que viviam naquela região e naquela ocasião. Se usássemos as leis de hoje para aquelas pessoas, talvez elas não serviriam. Então, as pessoas eram mais rudes ainda, né? A maioria das pessoas nem estudo sequer tinham, então, assim, não tinha uma intelectualidade suficiente para compreender modos e regras mais sutis, eram necessárias leis mais severas, né? E foi somente dessa maneira que Moisés conseguiu organizar os hebreus, né, e organizar aquelas tribos lá dos hebreus, e graças a isso tudo, hoje nós estamos aqui falando de Jesus e falando de Deus, porque se não fosse isso, a gente não teria essas informações, esses sentimentos, né, que a gente tem de respeito às leis de Deus que começaram lá atrás com Abraão. Então, no Antigo Testamento, tem uma parte chamada Levítico 16, que fala que existia naquela época o dia da expiação, ou seja, o dia do perdão, né? Era um dia que era determinado no ano para reconciliação com Deus, né? Como é que aquele povo, depois de um certo período, vivendo lá as suas vidas, poderiam se reconciliar com Deus, né, depois de passar, e todo mundo já naquela ocasião sabia que era pecador,
mas que todo mundo queria se reconciliar com Deus, porque se não se reconciliasse, as penas eram muito severas. Então, tem uma situação que, nesse dia, acontece o seguinte: depois que os dois filhos, tem traduções diferentes, né, na Bíblia, mas a informação é importante essa daqui. Depois que os dois filhos de Arão foram mortos quando apresentavam a Deus, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés. Ou seja, os dois filhos de Arão foram mortos por Deus porque foram fazer uma oferta e essa oferta não estava de acordo com o ritual, a regra que tinha que ser seguido. Olha como é que era Deus naquela época, né? Ou seja, você vai fazer uma oferta, você vai comungar alguma coisa com Deus e você é morto porque você não consegue, não, você não fez do jeito que tinha que ser feito. A rigidez dessas regras aqui. E aí ele disse: diga, Deus falando para Moisés, né? Diga ao seu irmão Arão, não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. A história aqui continua, mas é para a gente perceber a severidade dessa regra, né, para você se reconciliar com Deus. Isso aqui. Não era só chegar lá porque tinha aquela arca da aliança, né? Eles tinham uma tenda, eles fizeram como se fosse um santuário, aquela tenda ali. Então, só os sacerdotes podiam entrar ali. Então, a reconciliação dos pecadores, né, do povo comum, com Deus, só se podia dar dessa maneira, dessa forma, através de Arão, no caso de Arão, que era o sacerdote ali que mandava em tudo. Então, ele vem estipulando várias regras. O povo ia a Arão levando várias oferendas, né? E essas ofertas, essas oferendas, né? Tinha um ritual para se fazer. Arão faria outro ritual de sacrifício de animais. Depois ele iria tomar um banho, trocar de roupa, colocar as vestes específicas, e aí ele entraria nesse santuário para poder fazer a conciliação do povo com Deus. E isso acontecia, isso é fato. Era a forma daquele povo se reconciliar com Deus. E Jesus cita isso depois, mais lá na frente. Então, como é importante a gente saber desde o início, né, e a gente vem estudando a história da fé, né, como Deus vem se apresentou esse tempo todo para as pessoas, por que Jesus apareceu em determinada época, por que o Espiritismo, que a gente chama de o Consolador Prometido, vem, depois de uma certa época, destrinchando, esclarecendo tudo aquilo que Jesus, né, explicou de uma certa forma para o povo daquela época, já vem bem depois de Moisés, mas era um povo que tinha as regras, que eles já conheciam, já tinham esse contato com Deus único. Né? Os outros povos eram todos politeístas, era tudo muito misturado, não tinha um contato com o único Deus, né? Que é o Deus único. Então, essa necessidade da reconciliação com Deus, até naquela época, era muito importante. Apesar de serem regras diferentes e rígidas, elas já existiam e já dizia que a gente tinha que se reconciliar com Deus. Né? Então, um tempo depois, vem Jesus. Em várias passagens de Jesus, principalmente Mateus,
vem colocando para a gente, né? E já vem Jesus de uma maneira diferente colocando isso, né? Isso está até no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, são, são bem-aventurados são os que são misericordiosos, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Aí Jesus já começa a falar de uma maneira diferente, através de parábolas, né? Dá um esclarecimento de como a gente deve se reconciliar com Deus. E aí Jesus já vem falando do perdão. Então, tem algumas passagens, eu selecionei aqui, que são o seguinte: perdoar, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Jesus já coloca ele já dá uma direção diferente, né? Se eu perdoo, se eu sou misericordioso, eu passo a merecer isso também. Eu passo a merecer misericórdia. E não, isso nunca tinha sido colocado para eles. É por isso que eles tinham muita dificuldade de compreender as coisas que Jesus falava. Porque Jesus falava, é sempre bom lembrar, né, que Jesus ele tinha uns tempos diferentes. Até hoje ele tem uns tempos diferentes, que a gente hoje, como espírita, a gente já consegue compreender, mas ele tinha uns tempos muito diferentes, inclusive para aquelas pessoas, porque ali as pessoas elas compreendiam o que elas viam, é o que estava dito, é o que eles estavam vendo. E Jesus estava falando de um mundo espiritual. Jesus estava falando das várias moradas que existem na casa do meu Pai, né? E falava de planetas que são habitados, ele falava de colônias espirituais, ele falava de um mundo que está do outro lado invisível, que a gente não vê, mas que o tempo todo a gente está se relacionando com ele. Então, se existe um mundo que a gente não está enxergando, que está direta, que a gente se relaciona o tempo todo com ele, a gente precisa saber como lidar com esse mundo. Né? O que a gente faz aqui que interfere lá? O que acontece lá que interfere aqui? Então, Jesus já vai abrindo esse canal de comunicação com as leis de Deus, totalmente diferente com das leis de Moisés. Né? A gente já começa a falar de seres diferentes. De leis de Moisés diferente de leis de Deus. Uma outra partezinha. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Ou seja, mais uma vez, Jesus está falando na condição. E qual é a condição dessa vez? Perdoar. A gente perdoa. Quando a gente fala de perdão, a gente está falando de amor, a gente está falando de caridade. E é quando a gente lê, faz esse tipo de leitura, a gente se coloca aqui na primeira pessoa, né? na pessoa no lugar do ofendido. Né? Eu vou perdoar porque fui eu que fui ofendido. Só nós também somos ofensores, né? Então, normalmente, a gente tem a dificuldade de fazer essa leitura aqui. A gente sabe, a gente tem que perdoar, porque eu sou bonzinho, porque eu vou perdoar. Mas nós somos os ofensores também. Uma outra parte 3. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, eis ganho o vosso irmão. Ou seja, se alguém pecou contra mim, né? E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar a iniciativa de ir até essa pessoa e dar a oportunidade dessa pessoa esclarecer, de resolver essa situação. Isso é Jesus que está falando em poucas palavras. Daqui a pouco a gente vai fazer a emenda e a importância disso tudo, porque às vezes as coisas ficam muito soltas e a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática. Aí Jesus faz, a gente lê assim, tá, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer ele sentir a falta, em particular, sós com ele, vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E acabou, parece uma coisa bonitinha. Só que a gente está falando aqui de reconciliação com as leis de Deus, a gente está falando de salvação. E já a gente vai começar a falar da reencarnação, e onde isso vai fazer total diferença. Né? E lembrando que aqui nessa frase está escrito a sós com ele.
Muitas pessoas, né? Muitas vezes nós, algumas pessoas, vamos procurar dar oportunidade da pessoa se retratar e muitas vezes na frente do outro para ter uma sensação de que está humilhando a pessoa também, né? Então aí a gente ainda acrescenta o tempero do orgulho e da vaidade. Só que não era isso que Jesus falava, né? Então, e tem uma parte lá que também tem na Bíblia, no Novo Testamento, que é uma situação que aconteceu numa cidade e que Pedro, lá, ali os apóstolos de Jesus, eles foram para a cidade e começaram a ser ofendidos. Todo mundo falava que Jesus era louco, que ele era revolucionário, que eles eram doidos, que isso e aquilo. E eles se sentiam muito ofendidos com aquilo tudo que eles estavam ouvindo, né? E Jesus falava: tenha calma, não sei o quê, não faz assim, não tem problema, blá, blá, blá. E Pedro pergunta, né? Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Né? E aí é quando Jesus responde, né? Até 7 vezes não. Até 70 vezes, 7 vezes. Isso é um número que a gente usa, né, como um número como a gente consegue compreender. E muitas vezes, quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia, a gente vê que muitas coisas que Jesus também falava, ele não era no tempo exato. Aqui está escrito assim, né? Até 70 vezes 7 vezes. Mas isso, na época, podia significar muito mais. Jesus estava dizendo infinitamente. Parte 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, ou seja, enquanto nós estamos aqui, né? Para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Tá? Teve uma parábola de um rei que ele chamou vários discípulos lá, vários servos dele, deviam com dívida com ele, né, esse rei. E aí chegou um que ele foi cobrar e ele falou que não tinha o dinheiro para pagar essa dívida. E pediu de joelho. E aí, assim, o rei disse que, pela regra deles lá, pela lei deles, ele seria vendido, a esposa seria vendida, os filhos seriam escravizados e assim seria a forma de ser punido por não pagar essa dívida lá com o rei. E aí o número 7, segundo o Velho Testamento, significa infinito. Né? Vendo? É infinito. E aí. Obrigado, Sérgio. Aí, o servo vai, se ajoelha, fica de joelho, pede perdão, pede que perdoe as dívidas, e o rei generoso ali se apiedou dele, então falou: então vai embora, sua dívida está perdoada. Só que esse mesmo servo, quando sai lá fora, encontrou uma outra pessoa que devia a ele e cobrou. E a outra pessoa falou a mesma coisa que ele falou para o rei e tinha acabado de ser perdoado. E aí ele falou, pegou a pessoa pelo pescoço: você vai ter que pagar o que você me deve, deu aquela confusão toda, e alguém foi lá e voltou e contou para o rei. Olha, aquele que você acabou de perdoar a dívida fez isso lá fora. O rei mandou chamar ele, né? Botou ele na prisão e falou: você só sai daqui da prisão agora depois que pagar até o último ceitil. E aí complementa esse texto que está aí, ou seja, ele foi perdoado e chegou lá fora, ele não deu para outra pessoa o mesmo que ele tinha acabado de receber. Isso acontece com a gente o tempo todo, né? Então, outra parte 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estás com ele a caminho. Então, seria essa parte. E a parte 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Aqui, nessa parte 7, a gente volta lá no Levítico.
Por quê? O que Jesus fazia o tempo todo? Eu não sei se todo mundo já percebeu isso. Jesus, por exemplo, quando ele ia fazer, vamos fazer lá nos milagres lá de Jesus, né? Nos fenômenos lá que ele executou. Ele estava na casa do primo, e aí estava na festa de casamento, nas bodas, acabou o vinho, aí falaram para ele que acabou o vinho, aí Jesus ia fazer lá o milagre da transformação da água em vinho. Jesus foi pegar a água para colocar lá no cantil, lá nas jarras, para transformar em vinho? Não. Jesus falou: encham os jarros de água. Tudo que o homem podia fazer, Jesus mandava eles fazerem. Jesus só operava o milagre ou o fenômeno, né, que a gente conhece como fenômeno. Em todas as passagens que Jesus faz, se a gente prestar atenção, ele sempre faz dessa forma. O que você pode fazer, você vai lá e faz. E eu vou fazer o milagre. Lázaro, por exemplo, né, estava morto. Então Jesus foi ele que foi lá, ele podia, né, a gente esperava-se disso, ele, né, que ele com uma mão estendesse a mão e a pedra da porta do túmulo lá de Lázaro se abrisse e ele fizesse tudo. Ele falava: não, vai lá, tira a pedra. Né? Depois que Lázaro saiu, Jesus falava: tira, desamarra os panos dele, e Lázaro saiu. Jesus só operava o fenômeno, ele só operava o milagre. E nessa citação que eu dei agora aqui, Jesus fala, né, ele já fala diferente de Moisés, na mensagem que Moisés diz que farão. Né? Jesus fala assim: então, antes de você se reconciliar com Deus e fazer essa oferenda, você volta lá, se reconcilia com teu irmão. Ou seja, o que ele está dizendo? Não adianta nada você fazer essa oferenda, você fazer esse ritual, você fazer isso daqui, se você tiver alguém que você tem que se reconciliar. Aqui. Né? Então, Jesus muda totalmente essa visão também do perdão. Vai lá se reconciliar. Tanto se você ofendeu, como se você foi ofendido. Porque se isso não acontecer, você não vai conseguir cumprir a lei de Deus. Você não vai conseguir fazer essa reconciliação. Ele estava falando para o povo judeu que tinha aquele ritual. Eles usavam aquele ritual. Né? Então, assim, Jesus, ele não falava para não fazer, ele não dizia para não fazer a oferenda, ele falou: deixa aqui, vai lá, se reconcilia com seu irmão e volta. Então, gente, a partir de Jesus, a visão de reconciliação de Deus, né, e a visão de perdão fica totalmente diferente. Né? E com as informações que a doutrina espírita trouxe para a gente, isso tudo se acrescenta muito mais à nossa compreensão. Por quê? Porque hoje o Espiritismo fala o quê? A gente já sabe que as vidas são sucessivas, né? Que a gente não morre, que nós somos espíritos eternos, a gente vem passando de reencarnação em reencarnação, de reencarnação em reencarnação. A gente sabe que os laços que nós temos hoje de amizade, de inimizade, parte deles foram trazidos de encarnações anteriores ou da encarnação anterior. Então, quando Jesus fala assim, se reconcilia agora, ele está dizendo: se você desencarnar, se você voltar para o mundo espiritual com essa desavença, isso é um nó que fica ligado entre a gente e as pessoas. Da mesma forma que o amor, né, que o carinho, que o afeto nos liga a muitas pessoas, a muitos espíritos, o desafeto também, a mágoa também, o ódio também. Então, assim, que é fundamental, é difícil para a gente compreender, claro que é muito difícil para compreender, a gente que estuda muito a doutrina espírita, a gente sabe de tudo isso e tem que ficar estudando o tempo todo, é difícil muito compreender, que a gente tem que perdoar e que a gente tem que pedir perdão aos outros. Por quê? É importante isso, gente, porque assim, tudo bem, a pessoa te fez um mal grave, a pessoa te fez um mal danado, te fez uma coisa insuportável, te fez uma coisa muito cruel, né? Hoje, até conversando com uma amiga minha, ela falou de uma situação assim muito difícil, que na cabeça de nós normais, né,
A gente tem muita dificuldade de compreender o que isso vai ser bom. Eu não quero ver essa pessoa na minha frente, eu odeio essa pessoa, eu não quero saber de nada com essa pessoa. Então, por que eu tenho que perdoar? Eu não vou perdoar, eu não consigo, entrego na mão de Deus. Entrego na mão de Deus é mesmo que fala assim, Jesus se vinga por mim, Jesus resolve por mim. Só que Deus, né? Só que Jesus não veio aqui para ensinar isso para a gente. Jesus saiu de lá, da luz, veio para aqui, passou o que passou, para mostrar o que tinha que mostrar, não jogou conversa fora, não desperdiçou tempo. A última frase que ele falou quando estava morrendo na cruz, todo quebrado, humilhado, passou o sofrimento que ninguém passou até hoje nesse planeta, e ele, de lá de cima, ele fala, Deus, perdoar, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus sai liberto de todo tipo de ressentimento e de mágoa, que já é de luz. E se a gente quer ser um ser um pouco mais iluminado, né, um pouco mais espiritualizado, uma das primeiras lições, e que vem batendo assim, né, Jesus fala muito disso, a doutrina espírita fala muito disso, e é o perdão. Tanto quanto pedir o perdão, e tanto quanto dar o perdão. Né? Graças a Deus, eu hoje não tenho pessoas assim para perdoar de nada, não tenho sentimento assim de ninguém. Tem algumas pessoas né, que algumas coisas deram errado aí no meio do caminho, a gente fica até meio assim, pô, tudo bem, mas eu não quero saber. O ideal é a gente não querer saber, esquecer tudo e reconciliar. Mas eu tenho algumas pessoas para pedir perdão. Tem pessoas que já nem estão mais encarnadas, mas quando eu encontrar encarnado ou desencarnado, eu quero ajoelhar e pedir perdão, porque teve sentimentos que eu tive, eu não tinha compreensão das coisas que eu tenho hoje, né? De enxergar a vida do jeito que eu enxergo hoje, e você acaba não compreendendo que a pessoa está sendo muito melhor do que você imagina. Mas tem muitas fases da vida da gente que a gente é egoísta, que a gente só pensa na gente, a gente fica melindrado. Eu acho que o Sérgio só tem que me tratar bem, eu acho que o Sérgio não tem o direito de estar estressado, eu acho que tudo que ele me dá é pouco. Né? Tem pessoas no mundo que são assim, tudo que você dá para elas é pouco, tudo que recebe é pouco. Quer sempre receber mais. Então, se você não dá aquilo que a pessoa espera receber, a pessoa fica magoada. A pessoa cria um sentimento ruim. Muitas relações, né, de ódio são criadas, são estabelecidas e são mantidas hoje justamente porque as pessoas são muito orgulhosas. Nós somos muito orgulhosos. E a gente não quer saber de abrir mão desse orgulho, de abrir mão de estar certo, de compreender a importância de perdoar para a gente quebrar essa corrente. Gente, se alguém fez mal a gente, se a gente tem ódio de alguém, o estudo de hoje é para falar sobre isso. Se a gente tem ódio de alguém porque essa pessoa nos ofendeu ou gravemente ou levemente, seja de que forma for, a única maneira dessa relação e a relação disso com a espiritualidade, disso com Deus, a única forma é através do perdão. Então, se a gente tem que pedir perdão, vai lá e pede perdão. Faz, gente, por mais que doa. Mas quem já fez sabe que depois que você faz isso, existe um alívio no coração da gente, né? A gente quebra aquelas correntes, aquelas amarras que nos prende àquela pessoa e que vai nos levar com aquela pessoa para a espiritualidade. E se for uma pessoa boa, né? Essa pessoa que a gente não compreendeu, não entendeu certo, a gente criou um sentimento ruim, negativo para aquela pessoa, ela vai seguir o caminho dela, porque dentro das leis de Deus, se você tem puro coração, se você está limpo, se você evoluiu, aquele que está preso ao sentimento, ao ódio, que vai ficar preso a isso, de alguma maneira vai ter que passar por aquelas situações. Então, quando a gente consegue, dentro de relações familiares, a gente ouve muito, né? E a gente passa por muitas situações também familiares, assim, muitas vezes já é um reencontro dentro de um grupo familiar que acontece previsto, estabelecido antes, organizado na espiritualidade, com a nossa
normalmente com o nosso acordo, né, com o nosso consentimento, e quando chega aqui, aqueles sentimentos de mágoa, aqueles ressentimentos aparecem e as relações desandam. Só que a proposta desse reencontro é justamente corrigir, é justamente quebrar essa amarra e a gente consertar aquilo dali, vem como pai, vem como irmão, vem como isso, vem como aquilo. A pessoa aparece de alguma forma na nossa vida e a gente desfaz a coisa ruim. Se não desfizer, a gente vai carregar isso de novo para a espiritualidade, de novo para cá. Porque não tem outro jeito de desfazer. Alguém, a não ser que alguém evolua e o outro fique preso ali, aí a pessoa que vai ficar presa. Agora, o ideal é a gente se reconciliar. Então, para a gente se reconciliar com Deus, a gente tem que se reconciliar com os nossos irmãos. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente com muita força de vontade e, principalmente, com compreensão. Entender o que quer dizer o perdão. Porque para a gente ainda, perdoar é fazer favor. Perdoar não é fazer favor. Perdoar é o caminho que a gente tem, é o mecanismo. Né? É o único mecanismo que tem para a gente se libertar do sofrimento que isso traz. A gente, na doutrina espírita, nos trabalhos mediúnicos que a gente realiza, né, que as casas espíritas realizam, a gente vê a maioria dos espíritos que dão a sua presença ali para serem tratados, né, para receber ali a assistência, são espíritos revoltados, são espíritos com rancor, com mágoa, que perseguem aquelas pessoas encarnadas que estão ali pedindo ajuda, por sentimentos e relações que aconteceram erradas no passado. E, às vezes, até muitas encarnações antes. A gente vê no caso do filme do Divaldo, quem já assistiu, aquele padre, né, que o Divaldo conviveu com ele em algum momento, alguma encarnação lá atrás, e esse padre persegue ele porque Divaldo parece que induziu ele à morte, né, ao suicídio. E ele vive no inferno por causa disso. E ele encontrou o Divaldo e enquanto Divaldo não mudou, porque ali Divaldo evoluiu, né? O espírito aparece e persegue ele desde criança, porque de alguma forma você pode mudar de cor, de tamanho, de jeito, de país, de sexo, mas aquela ligação energética ali, né, ela vai existir. Então, assim, a gente vai ser encontrado de alguma forma. A gente tem essa ligação ruim, né, negativa com outra pessoa, que a gente tem que realizar o perdão. Então, assim, Divaldo evoluiu, compreendeu, entendeu. Hoje é um espírito que ama, que realiza um trabalho de amor, e este padre, nesse espírito, convivendo com ele, assistindo a vida dele esse tempo todo, consegue compreender que ele mudou, que ele é uma outra pessoa, que ele não precisa, que Divaldo já está desligado daquilo dali, e a espiritualidade ainda traz a mãe desse espírito, o Divaldo criar. Né? E ele cria, ele recebe com amor, e com aquela convivência toda, Divaldo conseguiu evoluir tanto nos sentimentos dele, foi uma pessoa que começou a fazer a caridade, que aí é o caminho, né? A gente começa a trabalhar na caridade da forma que ele trabalha até hoje, né? Porque a vida dele toda foi pautada na caridade, não tem como a gente não melhorar nosso espírito, nosso ser, não tem como a gente não evoluir. Então, a partir dessa evolução de Divaldo Franco, há essa reconciliação. Né? Então, a partir desse momento, Divaldo recebe a mãe desse espírito e vai criar como uma filha e vai amá-la e já diz para esse espírito, depois de tantos anos de convivência, eu te amo. Então, ali, Divaldo quebra essa relação negativa que existe entre eles, mesmo que aquele espírito não consiga ainda entender ou sentir amor pelo Divaldo Franco, ele já não vai mais conseguir exercer aquela influência que ele vinha exercendo na frente de quase levar ele ao suicídio. Né? Divaldo quase se jogou lá no elevador.
Lacerda, né? Por causa do tormento desse espírito. Então, assim, a importância do perdão nas nossas vidas é justamente por isso, porque a gente tem várias situações, e nós somos espíritas, a gente assiste filme de Divaldo, a gente lê livro, e a gente compreende a importância disso, e mesmo assim, nós espíritas temos dificuldade. Imagina as pessoas que não têm esse tipo de compreensão. Imagina as pessoas que ainda não receberam a informação de que esse sentimento vai com a gente para o túmulo, e vai com a gente para o outro lado, e do outro lado essa alegação continua de ódio, né? E depois a gente vai ter que reencarnar, provavelmente com essa pessoa, dependendo da situação, para refazer isso. Então, o que Jesus fala para a gente é se reconcilie agora. Não adianta você ficar fazendo esses rituais, essas coisas externas, porque isso não vai resolver. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente quer passar para um patamar diferente, a gente precisa reconciliar agora. A gente precisa perdoar agora, não é depois. Gente, isso é sério, é a nossa vida, é a nossa existência, é a nossa paz de espírito, não é um favor que a gente está fazendo à pessoa, não. A gente está cumprindo a lei de Deus. Né? Como Jesus falou, só, se você quer isso daqui, você tem que fazer isso daqui. Se você quer aquilo, você tem que fazer aquilo. Eu não estou falando de oferenda. Não estou falando de nada material, não. Eu estou falando de espiritual, de relação espiritual. É assim que a gente se comunica com Deus. Não é do jeito que as pessoas ali achavam, né? Então, assim, os sentimentos, os nossos sentimentos, eles sempre, de certa forma, eles sempre interferem no nosso corpo físico, né? Então, tem muitos sentimentos que a gente tem hoje que fazem mal a gente. Porque a medicina, muito é dito assim, se a medicina acreditasse, né, tem muitos médicos hoje que acreditam e usam muito, né, a prece, muito isso, esse conhecimento até para dar algum diagnóstico de alguma doença. Porque, por exemplo, tem sentimentos, esses sentimentos eles provocam a liberação de determinadas substâncias que vão cair na nossa corrente. Isso é verdade, tá, gente? Que vão cair na nossa corrente sanguínea. E a partir daí, a gente tem um corpo infectado por uma toxina ruim ou sentimentos bons que também derramam na nossa corrente sanguínea substâncias boas. E aí a gente vive com um corpo mais saudável. Né? Antigamente existia a expressão que a gente hoje não conhece, não, mas existia essa expressão que é assim, a emoção transformou-lhe o sangue. Né? O pessoal antigamente falava muito isso. Porque as pessoas, né, quando estavam com muito ódio, com muita coisa, transformava o sangue, queria dizer isso, a gente infecta o nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, com substâncias que são ruins. E isso é fato, tá? Isso já é certo. Muitos médicos já acreditam nisso, muitas pesquisas já mostram que, dependendo do que a gente está sentindo, a gente libera uma carga de alguma coisa positiva ou negativa no nosso organismo. Por isso que muitas vezes a gente vai destruindo a nossa saúde com esses sentimentos ruins. E é isso que sempre é dito. O sentimento que você tem pode fazer bem ou mal ao seu corpo físico. A gente pode destruir o nosso corpo físico com sentimentos ruins. Né? Uma doença de tal bilis, né? O ódio libera muito bilis, e tudo isso vai prejudicando nossos órgãos, que estão saudáveis e vão ficar doentes por causa de sentimentos assim. Então é isso que Jesus falava, a gente se liberta disso. Se você quer ir para o plano espiritual diferente, depois continuar a caminhada evoluindo diferente, a gente tem que fazer esse trabalho, essa força todos os dias. Sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, né? Aquela coisa vem e a gente volta ao controle da situação, tenta acalmar, faz alguma coisa. Os médicos hoje perguntam, pô, você tem que praticar um esporte, você tem que fazer alguma coisa que te dê prazer, né? Você tem que estar com essa família, a gente tem que fazer coisas que deem prazer para a gente também para dar equilíbrio, para a gente encher o nosso sangue de substâncias positivas, boas, que vão refazer o nosso corpo e a nossa saúde. E não a água, né, fluidificada, né, é excelente que a gente toma ali, é cheio de energia.
positivo e a gente ingere aquilo dali, aquilo vai para a nossa corrente sanguínea, aquilo ali ajuda muita gente, né? E também tem aquela frase que fala assim, que é corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. Seria isso, né? E isso é verdadeiro, isso, assim, muitas pessoas que compreenderam isso lá atrás, e você começa justamente a trabalhar os sentimentos, a gente começa a trabalhar os sentimentos que a gente tem todos os dias. Antigamente eu era muito orgulhoso quando eu era mais novo, né? Ali adolescente. Não tem quem me ensinou a ser orgulhoso, não sei qual era. E tudo me ofendia, tudo eu ficava chateado. Nunca, não era de ficar brigando, não, mas eu ficava magoado muito, aquilo me fazia mal. Até hoje, se eu tiver que me aborrecer com alguém, aquilo por um tempinho, aquilo ali me incomoda, aquilo fica ruim aqui dentro do meu peito, e enquanto eu não resolvo, enquanto ou eu deixo para lá, né, esqueço que aquilo aconteceu, esqueço mesmo de verdade, ou aquilo fica me machucando e eu preciso resolver aquilo dali, porque aquilo fica me incomodando e eu sinto que aquilo faz mal no meu corpo, né? Faz mal mesmo no meu corpo físico, aquele negócio. Aquele sentimento, aquela mágoazinha, não tenho grandes olhos, graças a Deus, mas aquele incômodo ali, ele é ruim. No livro Céu e Inferno, lá no capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura. Aí eu peguei 2 trechos da parte 16 e parte 17, né? A parte 16 fala o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Ou seja, arrepender-se é o primeiro passo, sim, porém, tem que vir a expiação e a reparação. E aí que é importante a reconciliação. E aí, assim, é melhor fazer agora, porque a gente vai se arrepender na hora que está morrendo, normalmente assim. Você está na cama, você se arrepende, aquilo tudo, pô, não fiz mais isso. Tá, tudo bem. Mas enquanto a gente estava aqui em vida, a gente não corrigiu a situação, né? Então, a gente vai ter que expiar, né? Sentir aquilo que a gente causou nos outros e tem que reparar e consertar. A gente tem que vir de novo próximo daquela pessoa e corrigir o que a gente fez de errado. Ou seja, a nossa ligação permanece. Então, se alguém aqui que está assistindo aqui tem um ódio muito grande por alguém, gente, seja qual for o motivo, dá um jeito de corrigir isso, porque vai levar isso adiante. Então, é mais fácil resolver agora do que jogar para frente. A parte 17 é o seguinte: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Ou seja, se somos os ofensores ou se somos os ofendidos, a única forma de corrigir isso é através do perdão. Então, assim, se eu fiz o mal a alguém, como eu já fiz, não foi nenhum mal grave, mas já fiz, né? Eu estou nessa luta, nesse passo aí, para eu conseguir corrigir, dar um passo adiante e corrigir isso. E de qualquer e também aquelas pessoas que a mim fizeram mal, né? Que eu também preciso correr atrás e corrigir isso daí, porque de certa maneira, por mais que eu não tenha feito mal, eu sou uma vítima dessa ligação. E eu prefiro não levar isso para o outro lado. Eu prefiro fechar a conta, zerar essa conta aqui, que eu já acumulei, já tenho que pagar, e eu não quero acumular mais. Entendeu? Já deu a hora, meu querido? Está me ouvindo, Sérgio? Sérgio? Está me ouvindo? É que eu estava tentando tirar do mute aqui, nós temos aí, então, ainda temos, pode
Se tu tiver mais alguma coisa aí, você pode... Em 5 minutinhos, né? Tá? Então, gente, quando a gente começa a pesquisar e a gente começa a estudar a importância disso que vem sendo dito por Jesus, né? E depois a doutrina espírita vem explicando para a gente essas relações, a gente vê a importância de se corrigir isso agora. Então, assim, eu sei, como deu exemplo, né, de uma pessoa hoje que dividiu comigo, por coincidência, uma situação que se encaixa perfeitamente, que foi uma ofensa muito grave, e ela, só de falar da pessoa, ela já se teme, a mão sua, já fica nervosa, e quando a gente entra num sentimento desse, numa emoção dessa, o pior de tudo é que parece que a gente gosta de estar sentindo, né? Às vezes parece que a gente, assim, olha, eu não abro mão de sentir isso daqui. Eu não consigo não sentir isso daqui e eu não faço questão de deixar de sentir e eu não vou fazer nada para deixar de sentir. E quando a pessoa fala isso, quando a gente fala isso, a gente está falando assim, exatamente. Eu vou permanecer ligado no ódio com essa pessoa. Eu vou levar essa situação que eu tenho condições de resolver ainda, mas eu faço questão de levar isso aqui adiante, né? Uma escolha nossa, é uma escolha que a gente faz. Ninguém está fazendo essa escolha por nós. Porque a gente pode fazer a escolha, assim, ó, Jesus, me ajuda, eu sei que eu tenho que resolver isso, eu não consigo sozinho, me ajuda, pede ajuda ao anjo da guarda, não sei o que lá, e vai lá, antes de desencarnar, né, agora, amanhã, e toma a iniciativa de tentar fazer a correção disso, gente, porque não vale a pena levar nada que seja ruim para o plano espiritual, porque a gente precisa evoluir e cada situação que a gente não corrigiu aqui, cada situação que a gente Não sei, deixa de perdemos aí resolver. o Tony por alguns Oi, filho. momentos. Você caiu e voltou, tá tudo certo aí? Parece que eu caí, mas não me machuquei, não. Tá. Parece que a Pessoal, nossa conexão aqui está um pouco quem puder ruim. aí dar um sinal, quem é com a imagem que está ruim, se é minha ou do Sérgio, se puder colocar aí, vai ajudar a gente aqui a corrigir. Mas acho que voltou, né, Sérgio? Está meio embaçado aí, mas a minha imagem para mim está boa porque eu estou aqui no meu computador, né? Agora nós... Ninguém... acho que agora Já voltou. A foi? minha conexão aqui, que eu acho que deu uma vacilada, mas já voltamos. Já voltamos? Então, aí ninguém Vamos lá para falou. você, Então, os gente, finalmente. Já. finalizando aqui, viu? Era a tua que estava ruim, Sérgio. Então, o Alfredo conseguiu pegar aí essa mensagenzinha que eu falei aí no final? Responde aí para mim, por favor. Pode ir para os finalmente aí, a gente tem um pouco mais de 5 minutos aí. Eu vou encerrar aqui. Então, isso, gente. Então, assim, é muito mais sério e muito Que mais. aí eu dou os recados. Vou dar depois. É muito mais sério e muito mais urgente, muito mais importante do que a gente imagina, do que a gente, deseja. Então, não vamos deixar, gente, por mais simples que seja o mal-estar, ou do mal-estar, ou do constrangimento, ou de uma rusga, ou de um ódio, como o ódio que eu ouvi hoje, o depoimento, a gente não pode deixar isso passar. A gente precisa, e não sou eu que estou falando isso, não. Jesus que começou a falar isso lá atrás. A doutrina espírita veio explicar. Jesus falou que a gente tinha que fazer isso. A única maneira de se reconciliar com Deus é a gente se reconciliar com os nossos irmãos aqui. A única maneira de amar a Deus era amando também a nós, né? Os nossos irmãos aqui.
E a doutrina espírita esclarece para a gente: se a gente não se desliga do mal que tem pelo outro, a gente continua ligado nesse mal. Então, as nossas ligações para ir para o plano espiritual têm que ser ligações de amor, ligações de ternura, ligações, pelo menos, ligação de respeito e compreensão. E a gente não está dando tanta importância para isso. Por isso que eu quis falar desse tema, que foi importante eu ter estudado isso para mim também. Graças a Deus eu não tenho grandes problemas nesse sentido, eu acho que não, né? Não vejo ninguém que eu tenha que perdoar, ninguém me ofendeu tanto que eu tenho que perdoar, só os que eu tenho que pedir perdão mesmo, mas eu quero desencarnar, eu quero sair dessa daqui livre de coisas, de sentimentos ruins e de ligações ruins. Eu quero voltar na próxima sendo um voluntário para conseguir auxiliar outras pessoas, e não com necessidade de desfazer elos de ódio, de ressentimento e de relações doentias a relações ruins. É isso, meu querido. Muito obrigado, meu amigo. Nada, querido. Possamos estar aqui sempre que precisar e que puder. Tá ótimo. Muito Um obrigado. beijo no Boa coração noite. de todo mundo aí que assistiu, que esteve com a gente esse tempo todo. Tá? Isso aí. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.